Então, letra C. Calcular o determinante usando a regra de Cramer. Então, primeiro passo, construir a matriz principal. Então, matriz D. Então, escrevemos aqui quem? Os coeficientes das variáveis. Na primeira coluna, como eu tenho variável x, escreve os coeficientes de x. Primeira linha, coeficiente de x vale 3. Na segunda, ele vale 2. E na terceira, vale 4. Os coeficientes de y, na primeira equação, ele vale menos 1. Na segunda, ó, não tem uma variável y, então o coeficiente dele é 0. E na terceira, ó, é 1. Coeficiente de z na terceira coluna. Na primeira equação não aparece, então vale 1. Na segunda eu tenho 3. E na terceira eu tenho menos 2. Aí, como a gente vai ter que usar a regra de Sarris, vamos ter que repetir as duas primeiras colunas. Ou então a gente faz outro processo, que é o seguinte. É só descer ó, o primeiro elemento da primeira e da terceira coluna, que no caso aqui é 3 e 1. A gente repete ele abaixo da matriz, ó, 3 e 1. E os últimos elementos, ó, 4 e menos 2, a gente sobe esses elementos, 4 e menos 2. Segue da mesma forma. Então, pega aqui os elementos na direção da diagonal principal. Ó. Eu tenho isso, ó, 4 vezes menos 1 vezes 3. 4 vezes menos 1, eu tenho menos 4. Menos 4 vezes 3, eu tenho menos 12. Depois, ó, 3 vezes 0 vezes menos 2. Como eu tenho o elemento 0, o produto dá 0. E depois, 2 vezes 1 vezes 1. Então, tenho mais 2. Então, menos. Direção da diagonal secundária. Ó. Menos 2 vezes menos 1. Menos por menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 2 eu tenho 4. Depois, ó, 4 vezes 1 vezes 0. Se eu tenho o elemento 0, o produto dá 0. E depois, 3 vezes 1 vezes 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 eu tenho 9. Então, a gente pega aqui, ó. Menos 12 com mais 2, sinal diferente, repete saldo maior e diminui. 12 menos 2 eu tenho 10. Menos aqui que é da forma, e 4 mais 9 eu tenho 13. Sinais iguais a gente conserva e somos algarismo. 10 mais 13 eu tenho 23. Então, meu determinante D vale 23, menos 23. Então, o que é meu dx? Meu dx é eu voltar aqui para a matriz, tirar aqui no lugar dos coeficientes de x, que é 3, 2 e 4, colocar os termos independentes, que é 1, menos 1 e 7. Os coeficientes de x a gente repete, que é menos 1, 0 e 1. E os coeficientes de y também repete, que é 1, 3 e menos 2. Vou utilizar o mesmo processo. Para não repetir duas colunas, vou repetir apenas alguns elementos. Ou seja, vou pegar esse elemento 1 aqui, ó, repetir ele abaixo da matriz. Esse elemento 1 também repetir abaixo da matriz. O elemento 7 eu trago ele para cima. E o elemento menos 2 também trago ele para cima. Então, isso é o mesmo que repetir as duas primeiras colunas. Então, aqui fazendo um produto, ó, 7 vezes menos 1 dá menos 7. Menos 7 vezes 3 eu tenho menos 21. Depois, 1 vezes 0, 0 vezes 2 eu tenho 0. E depois, menos 1 vezes 1, eu tenho menos 1. Menos, diagonal secundária. Menos por menos dá mais por menos dá menos. Então, eu vou ficar com o sinal negativo. 2 vezes 1, eu tenho 2. Depois, 1 vezes 0 vezes 7, eu tenho 0. E 3 vezes 1 vezes 1, eu tenho 3. Então, meu determinante aqui vai ser igual aqui, ó. Menos 21 com menos 1, eu tenho menos 22. Menos, olha só, quando eu resolver isso aqui, no caso, menos 2 com mais 3, eu repetir o sinal do maior, vai ficar positivo. Então, isso aqui vai me dar o valor, ó, mais 3 menos 2, eu tenho 1. Menos por mais, ele vai sair menos, então vai sair menos 1. Então, menos 22 com menos 1, eu tenho menos 23. Se você quiser, você já pode calcular aqui quem é o x. Ou seja, quem é meu x? É o determinante x dividido pelo determinante d. Quem é meu determinante x? É esse menos 23. Então, eu tenho menos 23 dividido pelo determinante d, que também é menos 23.
Então, divisão menos por menos dá mais, 23 por 23 eu tenho 1. Então, meu x vale 1. Então, aqui eu já tenho o valor do x. Determinar quem é dy. Então, dy. Então, volto para a matriz D, ó, repete as colunas de x, que é 3, 2 e 4. No lugar dos coeficientes de y agora, a gente troca ele pelos termos independentes, que é 1, menos 1 e 7. Então, só lembrando, a variável que aparecer aqui é a coluna que nós vamos trocar os elementos pelos termos independentes. Como aqui é y, então trocamos a segunda coluna, que era os coeficientes de y, pelos termos independentes, que é 1, menos 1 e 7. Aí os coeficientes de dizer que é a terceira coluna, ó, 1, 3 e menos 2, a gente repete. 1, 3 e menos 2. Então, novamente, ou repete as duas colunas, ou então, mesmo processo. O 3 aqui eu desço ele, o 1 aqui eu desço ele. O 4 sobe e o menos 2 também sobe. Então, aqui, diagonal principal, eu vou ter 4 vezes 1 vezes 3, que eu tenho 12. Depois, 3 vezes menos 1 vezes menos 2, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 2, menos por menos dá mais. 3 vezes 2 eu tenho 6. 2 vezes 7, 14 vezes 1 eu tenho 14, então mais 14. Isso aqui menos diagonal secundária. Diagonal secundária eu vou ter, ó, menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 2 eu tenho menos 4. Depois, 1 vezes menos 1 dá menos 1 vezes 4 eu tenho menos 4 novamente. E 3 vezes 7, 21, 21 vezes 3 eu tenho mais 63. Então, meu resultado, 12 mais 6, eu tenho 18. 18 mais 4, eu tenho 32. Menos, diagonal secundária. Menos 4 com menos 4, eu tenho menos 8. Menos 8 mais 63, vai ficar positivo o resultado, que está diferente. Com menos de fora, vai ficar menos. 63 menos 8 me dá 55. E 32 menos 55, vou repetir o sinal maior que negativo e diminui. 5 menos 2, eu tenho 3. E 5 menos 3, eu tenho 2. Então, dá menos 23. Então, aqui eu consigo determinar quem é meu y. Então, quem é meu y? É dy dividido por d. Então, quem é meu dy? Meu dy vale menos 23. E meu d também é menos 23. Está aqui o primeiro cálculo feito. Então, divisão menos por menos dá mais. E 23 por 23 eu tenho 1. Então, meu y vale 1. Como eu já tenho x e y, eu não preciso mais calcular aqui um determinante de dz. Basta eu pegar qualquer equação daquela, substituir essas variáveis. Eu consigo encontrar aqui a outra, z. Eu pego qualquer uma dessas. A que está mais simples, essa segunda equação está mais simples. Então, eu vou utilizar ela, que é 2x mais 3z igual a menos 1. Então, tenho duas vezes o x, que vale 1, mais 3 vezes o z, igual a menos 1. Então, eu vou ficar com 3z igual a menos 1. Aqui 2 vezes 1 dá 2, passa para o outro lado, menos 2. Então, eu tenho que z vai ser igual a menos 1 com menos 2, eu tenho menos 3. E o 3 que estava multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, z é igual, divisão menos por mais dá menos. 3 dividido para 3, eu tenho 1. Então, meu z vale 1. Logo, meu conjunto de solução seria quem? Ó? Quem é meu x? É 1. Quem é meu y? É 1. E quem é meu z? Ó? Menos 1. Então, aqui eu tenho minha solução.